Fala, meu caro, tudo bem com você? Professor Alessandro aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre exibição e posicionamento de elementos em uma tela. Bom, a gente tem algumas formas de posicionar as nossas tags, nossos próprios elementos, que é da forma ela estática, relativa, fixa, absoluta e o formato stick, que é um formato novo, muito popular na internet, que é quando você passa com o scroll do mouse ou você passa por um elemento e a tela vai baixando e ele cola, ele fica lá. O estático é a posição que você já conhece. Por padrão, todo o elemento é estático. O relativo, ele está relativo a partir do seu elemento pai. No fixo, ele está fixo em uma posição que você definir. Já viu aquele menuzinho que fica fixo lá na sua tela? Ele vai descendo, a página vai descendo e aquele menu fica fixo. É dessa forma que a gente faz. Bom, aqui tem uma definição um pouco melhor, onde o elemento estático, HTML, ele é posicionado por padrão. Ele segue o fluxo normal da página. Quer ver um exemplo? Olha só, aqui ó, tem um scroll rolando para o lado, para o outro, para baixo, para cima, e ocorre que ele desaparece da tela conforme você vai andando. É o procedimento padrão, né? Repara em como está aqui, ó, a div pai, a div class filho. E qual é a formatação? A classe pai, ela tem uma coloração verde, tem um tamanho, uma altura, uma largura e ela está posicionada de forma estática, né? Tendo aí como referência o top 20 pixels, ou seja, 20 pixels para baixo do ponto principal de cima. E o elemento filho, ele tem um tamanho reduzido, 150 por 150, ou seja, metade da caixa, onde eu tenho também uma coloração blue. Os dois estão estáticos com relação à página. Já o relative, ele é um posicionamento relacionado à posição do elemento pai. Ou seja, você vai relacionar ele, se você tem uma div dentro da outra, esse relativo, o top dele vai ser a partir da sua própria div, tá? Da sua div pai. Então tá aí. O pai, o filho, o verde é o elemento maior, o elemento pai, e o elemento filho, olha só, ele está distanciado, né? Tanto à esquerda quanto em cima. Então olha o efeito que tem aqui, ó. Position relative, ele está 50 pixels para baixo, 50 pixels à esquerda. Ao efeito que ele causa aqui. O absoluto, a gente tem um elemento fora do fluxo padrão, certo? Então você tem aí um elemento posicionado em relação ao elemento pai, tá? Ele vai apresentar para você com um comportamento como se tivesse em uma camada superior ou uma camada diferente de todos os outros elementos. Olha o que acontece. Então tem o elemento pai, o elemento a caixa verde e o elemento filho, a caixa azul. Quando posicionada absolutamente, independente do que tem, interno, externo, ela vai sobressair. Olha o que acontece aí então. Se o elemento filho está como absoluto, ele não entende o elemento pai. E ele então sobressai o elemento pai. Certo? Vamos ver isso na prática? Antes, eu tenho que te explicar o posicionamento fixed, que ele está posicionado fixamente com relação à sua viewport, ou seja, a sua tela, o seu navegador. Ele tem esse comportamento ao rolar a tela, né? Ele vai ser posicionado com relação à barra de rolagem. Então ele fica fixo na tela. Então você consegue ver aí a diferença do posicionamento fixo. Então, vendo na prática, a gente tem aqui o HTML com uma div encapsulando, né, o elemento P, um parágrafo dentro da nossa body. Então a gente tem aqui no style já previamente programado. Então, você pode dar um pause aqui nesse vídeo para acompanhar. Eu vou dar uma ênfase para você ver melhor. A gente tem um elemento seletor universal para todos, setando o nosso texto em 48 pixels, né? O HTML e o body setando o width em 100% para ter uma referência do posicionamento.
o height em 1200 pixels para gerar essa barra de rolagem, certo? Aqui a nossa div, a div maior, né, com uma borda preta de 3 pixels, um height de 500 pixels, ou seja, uma altura de 500 pixels, um width de 50%, 50% do nosso content, né, da viewport, ou seja, meu navegador está redimensionado, ele possui 50%. Se eu aumentar aqui lateralmente, ele vai também responder a esse aumento, certo? Continuando, eu tenho aqui a div, que também tem 50% a partir da viewport, com um height de 500 pixels, então um 3 pixels aí de borda dessa div. O P, o elemento de parágrafo, ele tem um width de 60% desse elemento, ou seja, sobrando aqui 40%. Tem 3 pixels, né, e um border radius, aí mais uma funcionalidade, mais uma propriedade para um elemento para deixar as bordas arredondadas. Então, vamos treinar o posicionamento. Para chamar o posicionamento, mudar a característica de posicionamento, eu vou mudar a característica do P em relação à div. Eu vou colocar um position, e esse position vai ser relative, já que o estático é a forma padrão que ele já possui. Esse relative diz respeito a relativo ao seu elemento pai, ou seja, a sua própria div, onde eu vou colocar um top, ele vai ter 100 pixels, e vamos ver o que vai ser alterado. Então, da posição normal do fluxo que ele já teria, ele tem um top distante de 100 pixels. E se eu colocar um left, né? A distância da esquerda, vou colocar em 100 pixels também. Olha o que vai acontecer. Ele vai sair da esquerda 100 pixels. E se eu colocar 200 pixels aqui? Ele vai estourar e vai sair da caixa, né? Então esse posicionamento tem que tomar cuidado em colocar, posicionar elementos na tela e não fique sobrepondo, a menos que você queira que seja esse realmente o efeito. Porém, a gente vai em breve ver o modelo de grid, o método de grid, que vai ajudar a gente a posicionar esses elementos na tela de maneira mais consistente e mais técnica. Bom, tem aqui o position mudando de relative para absolute, certo? Vou deixar a mesma configuração de top e left, vou dar um F5. Repara, que ele teve esse efeito, né? Se eu pegar a div e dizer que ela tem um margin, né? Margin top de 50 pixels, eu vou distanciar ela do topo, certo? E aí o que vai acontecer? Repara que ele foi distanciado do topo, porém a div foi distanciada do topo, porém o elemento parágrafo ele subiu, porque ele conta a posição top 100 com relação ao HTML. Então ele tira ali a sua conclusão de 100 pixels a partir do HTML. Ele sai do escopo da div, ele se torna independente, ele sai do fluxo normal, certo? Outra forma que a gente tem também de posicionar um elemento é de forma fixed. Repara só, eu vou colocar ele num top 10, tá? Top 10 pixels, vou deixar o left do jeito que tá. Olha o que vai acontecer. Olha a minha barra de rolagem aqui, ó. Olha só. O fixo na tela, certo? Então lembra bastante aquele menuzinho que a gente sempre tem e roda junto com a gente na nossa página, certo? Sendo assim, o Fixed ajuda bastante, é bem interessante nesse sentido. Eu tenho aqui, ó, outra forma, que é o Stick. O stick ele tem um comportamento de colar. Olha só, eu vou rodar a minha tela, ó. Enquanto o elemento pi estiver visível, ele fica aparente, colado, certo? Se eu quero colar, por exemplo, essa div como um todo, vou diminuir o height dela, vou deixar em 200 pixels. E aqui, ó, eu vou colocar um position stick.
e eu vou colocar que ela vai ficar em um top 0. Ela vai ficar posicionada lá no topo da página. E olha o que acontece. Tá lá ela, rolada. Olha a minha barra de rolagem aqui ao lado, certo? Então, esses são os comportamentos da nossa div com relação à sua posição. Bom, nesse momento fiz algumas alterações na página para tornar essa aula um pouco mais dinâmica e agora você vai ver a respeito da flutuação, como deixar um elemento ao lado do outro. Antes eu vou recarregar minha tela, tornar ela normal, do jeito que estava. Aqui o que foi feito? Definir o width e o height da minha página, do meu HTML, do meu body, trazendo aqui a barra de rolagem, tá? Na div, a principal, a com a borda preta, eu defini que ela tem uma posição absoluta, mas isso não é um ponto relevante nessa parte da aula. Aqui eu tenho um posicionamento absoluto, com uma posição na página top 50 pixels, uma distância, um width de 100 pixels, um tamanho de tela, pegando 100% da minha viewport, do meu content, e eu tenho aqui o height de 200 pixels e tem uma borda de 3 pixels solid preta. O parágrafo tem dois elementos de parágrafo agora aqui, um à esquerda, outro à direita, porém um está embaixo do outro neste momento. O que vamos fazer? Dei apenas um border de 3 pixels nele, red, que vai ocupar um espaço do meu conteúdo, defini um border radius, uma borda arredondada, e um width de 48%. Eu não quero que ele ocupe 50%, pois as bordas, todos os elementos externos, ainda contam um pouco do meu distanciamento, fazendo com que eu tenha que adaptar o 100% para caber os dois na mesma linha. A flutuação tem esse intuito, tirar do fluxo normal e colocar em um fluxo secundário, alinhando tanto à esquerda quanto à direita. Vamos fazer esse teste? Para fazer isso, eu tenho aqui no primeiro parágrafo, eu posso definir ele como F, uma classe, importar uma classe chamada FLT, colocar uma classe, criar uma classe FLT de float e vou colocar um traço E. Eu quero que essa classe seja float left. Eu vou fazer o seguinte, ponto FLT, traço E, float left. Eu vou abrir esse cara e eu vou colocar a propriedade float e o valor left. Feito isso, vou salvar e vou recarregar. Repara que ele deu uma colada aqui, à direita, certo? Porque ele ainda não entendeu que ele tem espaço para ser colocado à esquerda. Portanto, eu vou declarar aqui, uma classe FLT, traço de direita, e eu vou declarar agora um ponto FLT de, abro as chaves, float right. Salvei, recarreguei, então tá lá, um do lado do outro. Um eu flutuei à esquerda, outro eu flutuei à direita. Muito provavelmente ele não flutuou automaticamente à direita, pois ele não reconhecia seu display que poderia ser embutido. Temos o display block, temos display inline. Então, se eu convertesse esse display para inline, ele poderia se posicionar automaticamente. Mas fica aí a dica para você dar uma pesquisada. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, volta um pouquinho essa aula, procura na W3C mais algum conteúdo, um conteúdo que seja de fácil leitura para você, outros canais de comunicação. Vão existir outras oportunidades para a gente estar praticando a respeito não só de posicionamento, mas do modelo caixa em si, do posicionamento de elementos dentro da página, certo? Espero que tenha gostado dessa aula. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, ajuda a gente a crescer, que você também vai crescer junto conosco, certo?
Aqui eu deixo meu forte abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima aula. Valeu!